Está no ar pela nossa UniTV, o Linha de Fogo de toda quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Haroldo Silva, o Dura, a direção técnica de Lucas Felipe, a direção geral do programa do professor e jornalista Hildo Silva. A proteção da saúde mental nos municípios é um tema central nas políticas públicas da saúde, pois é nas cidades onde as pessoas vivem, trabalham e convivem, que os serviços e ações se tornam realmente efetivos. Nós vamos conversar hoje desse tema tão importante para todos vocês. Se você olhar no seu lado, se você olhar à sua frente, se você olhar para o seu vizinho, sua vizinha, para o seu amigo distante da sua residência, você sempre vai ouvir falar em algumas coisas sobre saúde mental. Afinal, o que é saúde mental? Eu não vou entrevistar um médico para falar sobre saúde mental, mas vou entrevistar uma pessoa que já foi secretário do município de Capivari de Baixo da Saúde, que já foi gerente regional da saúde, na Murel, e é vice-presidente da Câmara de Vereadores de Tubarão e tem como a sua bandeira principal a saúde mental. Eu achei esse tema extremamente importante e convidei ele para vir conversar comigo aqui no Linha de Fogo. Estou me referindo ao vereador Everson Martins, na qual eu cumprimento desejando boas-vindas aqui no programa, vereador. Obrigado, Dura. É sempre um prazer a gente estar falando sobre saúde mental, que não é só uma bandeira, mas é um propósito. Eu acredito muito no propósito de melhorar a vida das pessoas e quando você cuida da saúde mental das pessoas, quando você cria políticas públicas sobre saúde mental para as pessoas, você está ajudando a pessoa, ajudando os mais necessitados, ajudando os que mais precisam ter uma saúde mental de qualidade. Agora, vice-presidente, vereador, eu vou tratá-lo assim, vereador, vice-presidente, ex-secretário, enfim. Pelo seu conhecimento, por que o senhor buscou esta bandeira da saúde mental para defender na Câmara de Vereadores, nas políticas públicas? Dura, eu já falei que é mais que uma bandeira, é um propósito, mas também é uma questão que eu já passei. Já passei com um familiar próximo, um caso muito sério, muito grave, muito longo de depressão. Também passei por um momento, hoje, claro, me trato, aprendi que tem que se tratar, aprendi que a gente tem que fazer terapia, sobre transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG. Então, assim, a gente precisa cuidar da nossa mente e eu tenho tratado isso porque eu quero que as pessoas também tenham esse cuidado, que esse cuidado é muito levado à rede particular. Eu preciso, e a gente busca que essa condição seja melhorada na questão de saúde pública. O que hoje é tão difícil, o acesso, a gente sabe que teve o pós-pandemia, caiu uma cortina. Só para você ter uma ideia, em 2018, 18% das pessoas que vivem no Brasil falavam que saúde mental era o principal problema do país. Hoje, esse número está em 52%. Então, em 2018, 18% das pessoas achavam que o principal problema de saúde pública no país era a saúde mental. Hoje são 52%. Então, assim, houve um aumento significativo e a gente precisa encaixar essa peça que é a saúde mental no Sistema Único de Saúde. Que a gente sabe que o Sistema Único de Saúde é uma ferramenta excepcional, só que ela vive sobrecarregada. Mas as políticas públicas referentes à saúde mental, elas ainda não conseguiram se encaixar de uma forma que a gente consiga resolver o problema da população. Agora, presidente, nós estamos falando de um assunto tão importante e para muita gente. Como o senhor se revelou, que o senhor próprio, eu revelo também, que pós-Covid, algumas sequelas da Covid, realmente foi ansiedade. E se não cuidar da ansiedade, outros especialistas já me falaram isso, automaticamente ela vai se agravando e leva a outros caminhos da saúde mental e caminhos perigosos. Isso é fundamental. Pós-Covid, o senhor, nesse levantamento, tem muita gente, como o senhor pesquisa e sabe,
com essa ansiedade, com saúde mental aqui em Tubarão? Só para você ter uma ideia, eu vou falar a nível de Brasil, que no ano de 2024 foram mais de 470 mil, quase meio milhão de afastamento do trabalho por conta de saúde mental, por transtornos de saúde mental. Então, assim, esse número é muito grande, o número é sobrecarregado em todos os municípios. Eu sempre falo que isso não é um problema de Tubarão, não é um problema de Santa Catarina, esse é um problema nacional, que a gente precisa achar um meio para isso, para sanar um pouco disso, né? E Tubarão também é sobrecarregado, nós temos 2 CAPs, nós temos o ambulatório de saúde mental que funciona, mas a gente não consegue dar conta, é quase impossível dar conta de toda a demanda que tem de terapia, até porque quando você ganha uma terapia no SUS, elas são dadas 10 sessões. Então, assim, quando você faz 10 sessões de terapia, depois interrompe e você tem que voltar para o final da fila, isso interrompe o tratamento. Então, muitas vezes, o paciente que terminou o tratamento, ele tinha que continuar fazendo o tratamento. E a gente sabe que precisa melhorar as políticas públicas, mas a saúde mental ela tem 3 pilares. O pilar da prevenção, o pilar da percepção e o do tratamento. Se nós não atacarmos de vez e de uma forma concreta a prevenção, a gente nunca vai conseguir dar conta do tratamento. Então, porque é uma conta de matemática, quanto mais prevenção, menos tratamento. Então, assim, a gente precisa atacar. Como é que é a prevenção da saúde pública, da saúde mental? A prevenção da saúde mental, ela pode acontecer não só através da Secretaria de Saúde. É lazer, é cultura, é esporte, é bem-estar, é autoestima. Tudo isso eleva a nossa saúde mental e faz que a gente fique cada vez mais com um bem-estar elevado e dependa menos de medicamentos, dependa menos de terapia, dependa menos de tratamento. E a gente precisa disso. Então, a primeira fase é a prevenção e, diante da prevenção, a gente fez alguns projetos de lei já. Eu posso citar, que é a questão da roda de conversa de saúde mental nas escolas municipais. O prefeito já sancionou. Acho incrível porque a gente precisa detectar na raiz e o ambiente escolar é um ambiente seguro, onde as equipes de saúde treinam a equipe da educação e a equipe da educação faz uma roda de conversa com os alunos e detectam ali, para eles poderem desabafar, aprender que falar cura. Quando você conta um problema, quando você fala um problema, quando você expõe um problema, você cura. Então, assim, a gente precisa atacar essas formas. Então, esse projeto de lei veio para isso, para que a gente consiga detectar já precocemente que alguém dali tem transtorno mental ou que alguém da família pode ter um transtorno mental e colocar esse aluno virar paciente e começar o tratamento correto. Interessante essa sua fala, essa narrativa, desta junção, dessa conversa, dessa integração entre os profissionais da saúde do município e a educação, né, do município. Até porque se descobre muitas coisas na raiz. Primeiro se conhece a família, se traz para a escola o problema que até então não se conhece, né, e passamos a conhecer. Está se usando muito no caso da violência doméstica, né? Que identifica muito, né? Até aí é uma interação entre saúde social e educação, onde a criança ela revela no olhar, na fala, e não é diferente muitas vezes saber que na família tem alguém com problema de saúde mental e não está sendo tratado. Mas a pergunta que não quer calar, vereador Everson Martins, nós temos profissionais aqui no município para tratar após descoberta dessa situação em alunos ou nos seus familiares? Sem dúvida, essa é uma dos nossos pedidos sempre para o executivo, né? A contratação de mais psicólogos, mais psiquiatras. Tem falta de alguns profissionais da área da saúde, como psiquiatra infantil. Hoje tem falta no mercado de trabalho, no próprio mercado privado. Então, assim, a gente precisa, mas eu posso dar um testemunho aqui que durante a minha pré-campanha, eu sempre estive muito presente nos CAPs. Foi a sua bandeira principal, né? Aprendendo eu lembro muito bem que foi a sua bandeira. Então eu aprendi muito nesse tempo, aprendi muito com profissionais, a gente conversou, e eu acho que essa junção é muito legal de profissional com o político para a gente poder, com o gestor, para a gente poder fazer essa junção e ver realmente o que eles estão precisando lá na ponta, né? Porque às vezes a gente fica criando leis na Câmara
que não funcionam efetivamente. Então, a conversa e esses projetos de lei nascendo da ponta dos funcionários de saúde mental, às vezes a efetividade é muito maior. Então, eu sempre tive, eu posso dar um testemunho aqui, que as equipes de Tubarão hoje de saúde mental, elas são muito humanas, muito profissionais, elas sabem o que estão fazendo e elas realmente salvam vidas todos os dias. A gente não sabe porque é uma doença silenciosa. Muitas vezes a gente acha que uma pessoa sofreu um acidente e foi no hospital e foi atendida e salvaram a vida. Só que às vezes essas vidas são salvas sem ninguém ficar sabendo e muitas vidas são salvas. Interessante, é um assunto muito interessante, é um assunto que eu estou prestando atenção. Ainda mais político, o vereador, né, da minha cidade, se preocupar especificamente deste assunto, saúde mental, né, como sua bandeira principal. Isso, para mim, é fundamental e é muito importante. Mas nós vamos saber mais dos direitos das pessoas com transtornos mentais. Tem uma lei, a 10.216, né, do Marco Legal. Vamos conversar sobre esses direitos também. As pessoas têm direito. Conversamos aqui com as pessoas com falta de visão e hoje nós estamos tratando o assunto como o transtorno mentais. Voltamos em seguidinha com o nosso segundo bloco aqui no nosso Linha de Fogo. Fique por aí. Estamos de volta com Linha de Fogo desta quarta-feira, hoje conversando com o vice-presidente da Câmara de Vereadores de Tubarão, Everson Martins, que tem como bandeira, né, no seu mandato a saúde mental. Primeiro bloco eu fiquei assim, só observando, né, o conhecimento, as narrativas e o que se vai e o que pode ser feito. Mas uma das coisas que aconteceu, vice-presidente da Câmara de Vereadores, foi que até então a gente não tinha um seminário da grandeza que foi, um seminário de saúde mental. E foi de Tubarão e regional, acho que quase a região sul. O senhor ficou contente com esse seminário? E qual foi o impacto, né, específico para Tubarão e região desse seminário? O que se tirou de bom nisso? Então, esse seminário foi muito frutífero, foi rico em conhecimento, os palestrantes, as rodas de conversa. É bom fazer uma recapitulação do que aconteceu, né? Esse seminário, a gente pediu, fez através de ofício para o presidente da Assembleia, deputado Júlio Garcia, que atendeu e colocou para apreciação da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Foi tudo aprovado na Comissão de Saúde e a Escola do Legislativo, juntamente com a Comissão de Saúde da Assembleia, promoveram esse seminário. A Câmara de Vereadores entrou como apoiador. Fizemos uma resolução lá na Câmara, onde eu e outra servidora da Câmara ficamos como comissão organizadora. Também teve a participação da Associação Catarinense de Psiquiatria, a qual a Deise Mendes Porto, que é uma tubaronense, psiquiatra, hoje ela reside em Floripa, mas ela é a presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria e foi uma das palestrantes. E também tivemos o apoio da Prefeitura de Tubarão e da Amurel. Então, assim, foi um seminário onde as pessoas abraçaram essa causa, a gente sabe que tem que falar disso, e as palestras foram sensacionais. A gente recebeu a secretária de Saúde de Lages, a gente recebeu alguns gerentes regionais de saúde de toda a região do Sul e também de Santa Catarina. Foi um seminário onde a gente abordou boas práticas e prevenção. A gente precisa, e políticas públicas, a gente precisa criar políticas públicas reais de saúde mental. E como é que a gente vai fazer isso? Conversando. Como é que a gente vai fazer isso? Colocando o gestor público ao lado dos legisladores e ao lado da equipe de saúde mental dos municípios. Então, essa integração do seminário foi o sucesso. O seminário esgotou em alguns dias, já não tinha mais vaga para o seminário, assim, foi muito legal, a participação foi muito intensa e a gente conseguiu sair de lá com muitas informações. Por exemplo, uma informação que eu não tinha, que o Dr. Alan Bússolo, que foi psiquiatra, Dr. Alan Bússolo, que foi um dos palestrantes, a primeira palestra foi com ele, que ele também é coordenador do núcleo de psiquiatria do Hospital
de Laguna, do Hospital Psiquiátrico de Laguna. Então, uma das coisas que ele abordou para nós foi que 10%, os países europeus investem 10%, até 10% do PIB em saúde mental, enquanto o Brasil investe 1%. Então, assim, a gente precisa melhorar o investimento e não adianta a gente falar sobre saúde mental e não ter investimento e não ter financiamento para isso. Até porque, vice-presidente, cada cidade tem a sua realidade e tem a sua estrutura. Tem cidade que nem estrutura tem e não sabe nem como reagir ou agir diante de um caso como esse. Uma das questões que foi abordada no seminário é que municípios até 25 mil habitantes não podem ter CAPs, não tem suporte para ter CAPs. E isso dificulta o atendimento. Então, assim, o município vai ter que se reinventar de políticas públicas dentro do município. Então, fica muito difícil para isso. Então, a gente precisa, por exemplo, Tubarão nós temos 2 CAPs. Nós temos o CAPs AD, que é o CAPs de álcool e droga, relacionado a álcool e droga, e temos o CAPs 2, que cuida dos outros transtornos mentais. Então, a gente tem esses 2 CAPs. Mas também Tubarão já tem que ter o CAPs I. E nós estamos lutando para isso, que é o CAPs infantil. A gente precisa ter um lugar específico para tratamento dessas crianças. Hoje, a questão de ansiedade, depressão, ela está nascendo muito mais cedo. Ela está sendo revelada muito mais cedo, justamente porque a gente está falando mais do assunto, né? Se você... Está tendo mais abertura para se revelar? Sempre tem... No caso da educação, que nós falamos no primeiro bloco. Sempre tem o tabu, sempre tem ainda o estigma. É o medo. É o medo. Eu posso dar um exemplo aqui que tinha um amigo meu que ele falava para nós que ia no médico em Criciúma, estava indo no médico em Criciúma e ele estava, na verdade, indo fazer terapia em Criciúma, porque ele não queria dizer, ele tinha vergonha de dizer que estava fazendo terapia. Então isso não é mais vergonha nenhuma, hoje todo mundo precisa e é necessário. Se fosse artista famoso, diria na televisão, mas estou fazendo terapia com o doutor tal, com a doutora tal. Mas por que nós temos que ter medo de dizer que estamos fazendo terapia? Sem problema. Por que nós temos que ter medo de dizer que nós vamos no psiquiatra, no psicólogo? Por quê? Se esses profissionais são as pessoas certas para a gente conversar. Como todas as partes do corpo adoecem, a mente também adoece. E a gente precisa tratá-la como deve ser tratada. Então a gente precisa quebrar esse tabu. O Dr. Alan também citou um exemplo lá com os alunos dele, quando ele chega na sala de aula, quando ele vai dar a primeira aula, ele pergunta: quem conhece alguém que tem casos de transtornos mentais? Aí levanta quase a sala toda. Depois ele pergunta: quem tem pessoas próximas que têm transtorno de saúde mental? Levanta metade. E depois ele pergunta: quem tem transtorno de saúde mental? Quase ninguém levanta, ou ninguém levanta. Então por quê? Porque as pessoas ainda têm esse estigma de se declarar uma pessoa com transtorno mental e que precisa ser tratado. Agora, os preconceitos, bem antigamente, bem antes das leis, né, eram realmente incríveis. Por isso que as pessoas, hoje, principalmente as pessoas com certa idade, elas têm certo receio, né, porque os tratamentos eram violentos mesmo. Né? Hoje, se incentiva, né, o tratamento fora dos hospitais psiquiátricos. É que mudou a realidade da saúde mental, né? Antigamente era tratado aqueles manicômios, né? Isso. E aí hoje nós temos uma outra visão da saúde mental, né? Hoje a saúde mental ela é mais tratada, tem o setor ambulatorial. Na verdade, todas as questões de saúde começam no posto de saúde. Então, a atenção primária, o posto de saúde, é a porta de entrada da saúde no SUS. Não importa qual o transtorno, qual é a doença, começa pelo SUS, pelo posto de saúde. Dali, ela vai se expandindo e vai indo para o setor que compete esse tratamento. Então, assim, hoje nós temos a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que dá toda a cobertura. A gente sabe que tem um déficit muito grande, porque justamente... teve um aumento muito significativo. A RAPS é o Serviço Social do SUS. Saúde Mental do SUS. Né? Então, assim, a gente sabe que teve uma demanda muito grande, assim como a Covid, quando veio, ela teve que fazer os instrumentos de saúde se adaptarem à Covid, à demanda, a gente está tendo que fazer isso com a saúde mental também. Então, acho que eu procuro sempre me informar, eu falo que não sou da área, mas sou paciente, e também sou gestor público por formação, tenho minha pós-graduação em políticas públicas municipais e em saúde pública. Então, assim, eu quero entender esse universo e agora também sou pós-graduando em saúde mental para entender mais. Eu gosto de estudar sobre isso porque eu sempre falo que se chegar no final do meu mandato
e eu tiver salvo uma vida através de todo esse barulho que a gente tem feito sobre transtorno mental, para mim já valeu meu mandato inteiro. Então, eu preciso levar essa bandeira, eu guardo no coração, eu acho que a gente precisa cuidar das pessoas. Quando você fala de saúde mental, você está falando de gente, você está falando de pessoas. E a gente precisa cuidar dessas pessoas, porque a gente vê cada vez mais esse mundo adoecendo e alguém tem que, e não só eu, mas eu já recebi relatos de vários vereadores da Amurel que querem estar participando dessa questão de saúde mental para a gente poder estar levando a saúde mental, porque a gente precisa fazer bastante movimento para que sejam políticas públicas criadas para a gente poder adotar isso como uma prática no nosso país. Agora, é interessante essa sua fala, tratando desse assunto que até então era tabu. É um assunto que nós conversamos aqui, que é um assunto que a gente tinha medo de falar. Realmente as pessoas escondiam as pessoas, né? Eles não apareciam. Até que os hospitais psiquiátricos, nós acabamos de falar, muitos foram extintos, né? Muitos acabaram. Nós temos aqui a colônia, a Rio Mânia, digamos assim, né? Que se tornou agora um posto avançado, bem o CAPS, né, se eu não me engano. Enfim, outros. E filmes mostram, né, como era o tratamento, muitos filmes, como era o tratamento antigamente. E hoje, quando o senhor fala no CAPS, vice-presidente e vereador Everson, quando o senhor fala no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, certo? É o principal porta de entrada para o tratamento em saúde mental e oferece atendimento diário e apoio psicossocial. Quer dizer, ninguém fica desamparado se procurar a rede municipal, né, realmente de centro de atenção, né? Sem Não dúvida, fica. Sem dúvida. Hoje a gente tem o CAPS, a gente tem o posto de saúde que ele está lá aberto para receber essas pessoas também, que é o primeira chegada, né? Mas a gente tem que lembrar também que o CAPS ele é porta aberta. O CAPS é uma instituição que não é horário agendado se você está precisando urgente de uma consulta. Se você for lá, você vai receber um acolhimento. E passando por toda a triagem, dali você recebe o seu tratamento devido. Então, assim, o CAPS é uma ferramenta excepcional e humana do Sistema Único de Saúde para tratar os transtornos mentais. Para ter uma ideia, amigos telespectadores, existe hoje, não sei se em Tubarão existe, mas a proposta talvez no futuro, existe serviços residenciais, certo? Terapêuticos. O que é isso? Moradias para as pessoas que viveram longos períodos em hospitais psiquiátricos. Olha a consequência disso. Depois que tudo virou lei, né, de tudo que agora as pessoas ficaram mais atentas, né? E o próprio governo ficou atento, o próprio SUS ficou atento a tudo isso, os municípios ficaram atentos muito sobre isso, que o reflexo do tratamento de 50 anos atrás, de 40 anos atrás, hoje é bem diferente. O tratamento hoje é bem diferente. Ele já disse psicossocial, é a presença do profissional diariamente com ele, se possível, pelo menos dando o carinho, né, e a atenção necessária. Mas nós voltamos já para o nosso terceiro bloco, tratando mais desse assunto, porque é um assunto palpitante, um assunto interessante e um assunto esclarecedor. Estamos conversando aqui com Everson Martins, vereador do PSD, vice-presidente da Câmara de Vereadores, que tem como bandeira um assunto muito interessante, que é a saúde mental. Estamos conversando no programa de hoje. Voltamos em seguidinho. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, tratando de um assunto muito especial, muito bom de conversar, que serve para todos. Conversando hoje com o vereador Everson Martins, vice-presidente da Câmara, que tem como bandeira principal do seu mandato a saúde mental. Muito interessante, muito importante essa conversa até aqui com o vereador Everson Martins. Vereador, eu ainda não acabei e queria ouvir mais sobre o resultado desse seminário tão importante que aconteceu.
O que essas pessoas que aqui vieram estão levando para os seus municípios? Qual o resultado? O que ouviram de novo? Né? Até porque o papel do município na saúde mental da cidade deles vai ter que tomar uma providência urgente com a situação. Qual foi o resultado principal de tudo isso? Dura, inclusive a Michele, que é gerente de saúde mental do governo do estado, esteve também no nosso seminário, anotando o que os municípios falavam, o que a gente conversava, teve representação de vários municípios, e a gente elencou alguns pontos que a gente achou primordial a gente continuar e levar isso adiante. O primeiro é a terapia em grupo. Isso, sem dúvida, é um diferencial que a gente precisa, grupos terapêuticos, não só para... Hoje o CAPS faz muito bem essa questão de grupos terapêuticos, mas a gente precisa também para casos leves e moderados, grupos terapêuticos. E aí o que seria o grupo terapêutico? Determinado dia da semana ter o grupo de depressão. Aquele grupo vai estar recebendo pessoas com a depressão e vai ter um profissional guiando essas conversas. Então, basicamente, rodas de conversas. A gente conversava ainda no seminário como as rodas de conversa hoje, elas não existem mais. Né? A gente tem muita hoje, estamos muito conectados. E aí o presidente Felipe Tesman citou um exemplo na fala dele, que quando eu cheguei na Câmara falando e fazendo esse projeto de lei de rodas de conversa, ele começou a pensar nisso, né? Sobre a questão de rodas de conversa. E realmente, antigamente, eu como filho, eu entrava no carro do meu pai e da minha mãe, a gente ia na minha avó no domingo, passava nas duas vós e conversava, fazia roda de conversa. E a gente ficava lá conversando, tomando café e todo mundo sabendo o que estava acontecendo na vida de todo mundo. Hoje você não sabe mais como é que estão as pessoas. Porque mudou essa roda de conversa. Então só que essa roda de conversa, celular, né? essa roda de conversa se conectou, porém a gente ainda precisa de relacionamento. O ser humano não foi feito para estar sozinho na frente de uma tela, né? A gente precisa estar com gente. Eu sempre ouço falar e ouvi um palestrante uma vez falar que a profissão do futuro não vai saber quem lidar com as máquinas, quem lidar bem com as máquinas, porque as máquinas tu vai ligar ela e vai operar e deu. As profissões do futuro, elas são aquelas que sabem lidar com gente, porque a gente precisa lidar com gente, está cada vez mais difícil essa convivência, então a gente precisa disso. Então, as rodas de conversa e as terapias em grupos foram o tema principal do nosso seminário. A gente chegou à conclusão que isso diminui bastante a fila, porque às vezes uma pessoa está esperando uma terapia, mas começa uma terapia em grupo e é curada. E a gente tem isso como bandeira. Então, assim, a gente precisa também falar mais, levar esses seminários para mais municípios, para a gente poder conversar. Até agora, como a gente adotou essa questão da roda de conversa, a gente falou da roda de conversa também entre os gestores municipais nos 18 municípios da Amurel. É uma alternativa da gente estar conversando sobre isso. Tem a questão também da questão da telepsicologia. Hoje a gente tem uma rede muito forte. O atendimento psicológico online? Sim, porque o que acontece? Depois da pandemia, muitas pessoas começaram a fazer o atendimento de telepsicologia. Até então era presencial e depois começou na correria do dia a dia, eu não posso ir na terapia, mas eu faço online. Aí ligava ali pelo celular mesmo. Eu já fiz terapia. Falava com o psiquiatra. Eu já fiz terapia com o psicólogo dentro do carro. Nossa. No celular, a gente conversando. Então, assim, é uma forma de diminuir. É claro, a gente sabe que tem casos complexos, como principalmente os infantis, então a gente precisa higienizar essa fila para a gente poder saber o que é presencial e o que pode ser feito online e reduzir a fila de psicologia, que hoje são mais de 2.000 pessoas esperando por uma consulta. Vice-presidente Everson Martins, Tubarão, recentemente, nessa sua fala aí, do atendimento psicológico online, a Tubarão lançou agora a telemedicina, que é um sucesso, né, em termos de conversação com o médico 24 horas, que é muito importante. Só que aí abrange tudo. Não é só uma doença específica, não é só uma dor de cabeça, é até uma dor de cabeça, mas num todo.
Mas na questão psicológica, ela é mais ampla, porque você encontra o médico do outro lado e você quer um outro profissional. Por isso que é importante isso que você falou, esse atendimento, né, psicológico online, né? Sem dúvida, a gente tem a telemedicina em Tubarão. Será que nós conseguimos isso? Ou é pelo SUS também? Eu acredito estar muito perto disso acontecer, né? A gente tem conversado algumas questões de saúde muito importantes e que também ajudam na saúde mental, como a telemedicina, o fato de você ter ali a segurança de um médico profissional atender você a 24 horas por dia em casa. Se você precisar ligar, você sabe que vai ter um amparo legal de um médico. É muito importante, querendo ou não, isso já dá um bem-estar para a pessoa e faz a pessoa se sentir mais segura. Pessoas que têm depressão, ansiedade, pânico, isso já dá mais uma questão de segurança, né? E a telepsicologia também vem para somar com isso. Eu acho que é muito legal. Tem algumas questões também que eu mandei em forma de indicação ao governo do estado, ao governo do município no começo do ano e agora estão colocando em prática, que é o Melhor em Casa, que é um atendimento para os acamados. E aí é uma equipe multidisciplinar, incluindo psicólogo. Então, assim, a gente precisa abranger e chegar a essas pessoas que também estão acamadas em casa, né? Agora, vice-presidente, existem desafios também. Nem tudo é fácil. Muitos. Nem tudo que se fala na teoria, né, nas narrativas, vai acontecer. Talvez seja uma proposta de futuro. Por exemplo, falta de recursos e profissionais especializados. Nós estamos falando de psicólogos. Mas aí tem outros profissionais, como na medicina tem, a enfermagem, né, que acompanha, enfim, uma série de situações que não é só o profissional, quando chega numa internação, por exemplo. Então, falta de recursos de profissionais especializados. Retomada, está tendo um desafio aí, nós falamos que antigamente os hospitais psiquiátricos, tem um grupo que está retomando, é favorável à reabertura dos hospitais psiquiátricos. Tá? É uma discussão que já está tendo no Brasil. Ampliação do uso de drogas e o aumento de transtornos emocionais, especialmente entre jovens. Olha bem, ampliação do uso de drogas e aumento dos transtornos emocionais. Você falou aqui no segundo bloco. E a gente se preocupar com o nosso jovem, se preocupar com a nossa criança. Agora aqui, ó. Perspectivas ao movimento crescente, o senhor falou um deles agora. Mas aqui, ó. Educação emocional nas escolas, o senhor falou lá no segundo bloco. Temos um projeto de lei relacionado a isso, né? Educação emocional é muito importante. Lá está se criando um ser humano, né? A escola está se criando, a educação, e a gente falar sobre saúde mental e sobre o quanto a gente vai enfrentar desafios na vida é muito importante. Então, assim, o contato dos profissionais com esses alunos, fazendo uma roda de conversa, fazendo as pessoas entenderem o que é saúde mental, eu acredito que vai muito além, ultrapassa os muros da escola, porque isso chega em casa, eu tenho uma filha de 10 anos, eu sei como é que é, eu chego em casa, ela me passa um checklist de tudo que aconteceu na escola. E aí, essa informação de saúde mental também vai chegar para os pais. Então, é muito importante. Então, a educação emocional dos jovens é muito importante para que ele consiga chegar até uma fase já muito forte emocionalmente. E até porque também tudo acontece, né? É na escola, é lá na raiz, conforme nós falamos. Muitas coisas acontecem ali, né? E são problemas no futuro. Outra situação, programas de prevenção ao suicídio, por exemplo, Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, ele foi feito algum movimento em relação a isso na Câmara de Vereadores esse ano? Sem dúvida, a gente fez tanto movimento na Câmara de Vereadores, onde a gente convidou os voluntários do CVV, Centro de Valorização da Vida, para falarem na Câmara de Vereadores. Eles falaram todos os... a gente... Muito que a população... Muito dos serviços que eles prestam, a população acaba não sabendo. Por exemplo, tem o grupo do GAS, que é um grupo que foi criado para pessoas que tentaram suicídio, para pessoas que têm uma perda por suicídio na família. Tem um grupo de autoajuda sobre isso. O CVV faz isso em Tubarão. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa. O CVV presta um serviço maravilhoso. O CVV não é só o número 188, onde você pode ligar e falar com um voluntário. Não, eles têm algumas atividades que eles fazem. Inclusive, às vezes, eles têm a oferta e falta eles receberem o convite.
Então, assim, a gente teve, conversando bastante com o CVV nesse Setembro Amarelo, e também a gente teve um evento da Prefeitura maravilhoso, um evento muito estruturado, foi num sábado, um evento de valorização à vida. A gente sempre prefere falar essa palavra, né? Essa palavra sempre, em vez de a gente falar de suicídio, a gente tem que falar da valorização da vida, do quanto vale a pena viver. E a gente precisa, urgentemente, trabalhar isso nas pessoas. Então, assim, a doutora Martina, que é do Núcleo de Saúde Mental da Prefeitura de Tubarão, e toda a sua equipe, fez um trabalho maravilhoso e excelente no Setembro Amarelo. Se a gente termina, eu não queria nem terminar esse terceiro bloco, né? Mas temos que fazer um comercial, o nosso terceiro bloco. Seguidinho a gente já volta com o quarto e o último bloco hoje, conversando aqui com Everson Martins sobre um assunto extremamente importante, que é a saúde mental. Muito bom mesmo esse assunto no programa de hoje. Voltamos em seguidinha para o nosso quarto e último bloco. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, conversando hoje com o vice-presidente da Câmara de Vereadores de Tubarão, Everson Martins, vereador do PSD, que já foi também, né, secretário de saúde do município de Capivari, gerente regional de saúde da Amorel e um estudioso sobre o assunto, que tem sobre a sua bandeira a saúde mental, que estamos tratando até agora. Mas a pergunta a secretário, vereador, vice-presidente da Câmara. A gente fala em várias situações sobre a saúde mental, mas para isso precisa de profissionais especializados no município. Às vezes não se tem. Esse seminário que nós acabamos de falar agora, será que alguém levantou e disse assim, na minha cidade não tem um psicólogo, não tem um psiquiatra, não tem um terapeuta. Em Tubarão, como é que está? O senhor já pesquisou? Já pesquisei, inclusive já mandei requerimentos no começo do ano para entender o assunto. Às vezes a gente manda um requerimento para entender o assunto e tentar ajudar o Poder Executivo, né? E hoje nós temos um quadro bem interessante, precisamos de mais. A gente sabe que a demanda de saúde mental aumentou muito, tanto que hoje, para 52% dos brasileiros, é o principal problema de saúde do país. Então, a gente precisa controlar isso. Ele ganha até do câncer. O câncer foi 37%, se eu não me engano, e saúde mental 52%. Então, a gente precisa procurar profissionais também. A gente sabe que não é só psicólogo, psiquiatra, a gente precisa também de terapeuta ocupacional, arte-terapeuta, todos esses profissionais que possam ajudar de alguma forma a saúde mental. Então, a gente precisa estimular isso também. Por exemplo, vou dar um exemplo, é muito raro achar um profissional TO, terapeuta ocupacional. Então, assim, a gente precisa estimular, nós como, quando eu falo nós, eu falo o poder legislativo tem que estimular o executivo a fazer campanhas para também atrair esses profissionais, né? Melhorar, valorizar mais o servidor, melhorar as estruturas, porque nem tudo é a questão salarial, mas também às vezes uma boa estrutura de trabalho faz o profissional querer ficar no município, e a gente sabe que essas demandas vão cada vez aumentar mais. Então, a gente precisa estar se preparando para receber essa quantidade de pacientes que a rede de saúde mental precisa acolher nesse momento. Vereador, eu vou tratar de uns números agora que vai resumir tudo que nós estamos conversando. Por exemplo, o número do Brasil, Ministério da Saúde, Fiocruz, né, Organização Mundial da Saúde. O Brasil é um país mais ansioso do mundo e é o quinto mais deprimido. Olha bem, cerca de 20% dos brasileiros, mais de 40 milhões de pessoas têm algum transtorno mental diagnosticado. 40 milhões de pessoas. Veja bem, estima-se que 9,3% da população brasileira tenha algum tipo de transtorno de ansiedade. Depois da Covid, então, esse número aumentou muito. O suicídio é responsável
por cerca de 14 mil mortes ano no Brasil, uma média de 38 mortes por dia. Após a pandemia, voltei à pandemia, houve um aumento de 30% nos atendimentos psicológicos na rede pública. O SUS conta com mais de 2.800 CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, espalhado pelo país, mas ainda há desigualdade regional no acesso. Só para lembrar um pouquinho, Santa Catarina. O estado registra uma das menores taxas de CAPs por habitantes no sul, menores taxa de CAPs, né, de habitantes do sul, sendo segundo do Ministério da Saúde, segundo dados do Ministério da Saúde. Em contrapartida, Santa Catarina apresenta aumento preocupante de casos de ansiedade e depressão, especialmente entre adolescentes e mulheres. E aí? O que a gente pode concluir dessa conversa sobre saúde mental? Estamos no começo da guerra, estamos no meio, nem pensar que terminou essa guerra. Como é que o senhor avalia esses números e, ao mesmo tempo, essa luta, esse início desse novo conceito, dessa nova luta, bem antes de 50 anos atrás? Eu vejo que cada dia que passa a gente constrói um tijolinho. A gente coloca um tijolinho na construção da saúde mental. Você está possibilitando, a gente está numa televisão falando sobre saúde mental, isso já nos faz crescer um pouco mais, colocar um tijolinho a mais. Por quê? Porque começa a ser visto. A questão da saúde mental precisa ser vista e esse estigma precisa ir embora. E aí sim a gente conseguir ver o tamanho do nosso... quando você fala de dados sobre saúde mental, eu acredito que esses dados, eles sim são verdadeiros, porém muitos deles ainda estão escondidos por causa do tabu. Ainda não, eu não posso me identificar como uma pessoa que tem transtorno mental, eu não posso procurar um psicólogo e a pessoa está precisando. Então assim, a gente precisa acolher essas pessoas e a questão da prevenção, ela é muito grande só porque a gente consegue evitar que chegue no tratamento. E também a percepção, quando você fala da percepção, é aquela pessoa que ainda não percebeu que está doente. Que está doente, mas não consegue admitir. Outras pessoas percebem? Outras pessoas percebem, ou ele mas não ela aceita? não. E ele não aceita. A gente precisa fazer esses 3 pilares, que é o pilar da prevenção, muito bem feito, a gente tem que fazer, atacar as escolas, conversar com as pessoas, fazer parques, construir lugares para fazer atividade física. A gente sabe que comprovadamente a atividade física, ela influencia diretamente na saúde mental. Então a gente precisa pegar esses dados e depois juntar, atacar a percepção para que mais pessoas se identifiquem e saibam o que tem realmente, para depois a gente fazer um tratamento de qualidade digno para as pessoas. Agora, planos municipais. Eu estou falando com um vereador que propõe leis, se bem que muitas dessas leis vêm de cima, certo? Mas cabe à Câmara muitas vezes regulamentar. Certo? Muitas situações vêm de cima, fizeram uma lei em Brasília, mas tem que regulamentar nos municípios. Planos municipais de saúde mental, integrando políticas públicas e metas de longo prazo. O senhor tem algum estudo, algum trabalho sobre isso que apresenta para os seus pares? Olha, gente, o caminho é esse, esqueçam condições partidária, esqueçam partido, porque isso atinge a todos. Vamos trabalhar em cima disso. O senhor tem esse apoio? Então, primeiro, deixar claro aqui que todas as pautas de saúde mental que eu levanto na Câmara são abraçadas pelos 15 vereadores. Isso é muito importante, muito importante. O teu apoio da casa numa pauta é muito importante. Então, praticamente todos os vereadores passaram no Seminário Regional de Saúde Mental, entenderam um pouco mais da situação. A gente tem um problema muito sério que a questão de saúde mental, ela está incluída dentro do Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde, quando você fala de leis, ele é muito engessado. Ele já vem muito feito de Brasília para cá. Então a gente não tem muito o que complementar. O que a gente pode fazer é criar políticas públicas
como essa da prevenção de saúde mental nas escolas municipais. Eu estou fazendo outro projeto de lei agora para a gente intensificar as ações da Semana de Saúde Mental, que é na semana de outubro, 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental. Então, assim, a gente falar isso e a gente consegue daqui cuidar como? Fazendo a questão, pedindo para o prefeito fazer a questão da telepsicologia, a gente consegue atacar-se dessa forma, a gente consegue fazendo as terapias em grupo, também as terapias em grupo é muito importante, a gente também pode criar coisas, equipamentos de esporte, lazer, cultura, que a gente sabe que afeta diretamente na questão de saúde mental. Então, assim, tem várias coisas que a gente consegue fazer. O CAPS faz um pouco disso. O CAPS faz, mas o CAPS ele é para casos de transtornos severos. A gente precisa atacar os casos leves e moderados. O presidente, vereador, vice-presidente, existe uma situação muito clara. Se uma pessoa é pega, ela está com surto psicótico, no caso, imediatamente a tendência é chamar SAMU ou chamar um socorro e levar para um hospital. É a primeira reação que se tem. Sim. A pergunta é, existe leitos em hospitais para casos de crise que exigem internação graves? Sim, hoje nós Ou temos... internação, desculpa, não é grave, é breves. Sim, hoje nós Você temos... lembra como é que é? Deu um problema aqui. Tem esse problema? O que acontece hoje? Hoje nós temos leitos psiquiátricos, não temos no Hospital Tubarão, mas nós temos, até por causa da alta complexidade do nosso hospital, nós temos em Laguna e Armazém. E a gente precisa, agora está para ser credenciado também em Imbituba. Então a gente precisa, hoje quando um paciente entra em surto, ele vem para o Hospital Conceição, ele faz todo o atendimento ali, toda a estabilização do paciente e depois ele é colocado na fila do CISREG, a fila para internação do Estado. Essa fila, o município não tem autonomia para mexer nessa fila, essa fila é uma fila... Essa fila anda, presidente? Essa fila anda e nos casos de psiquiatria também andam muito rápidas. Então, assim, o paciente ele tem direito a 15 dias de internação no leito psiquiátrico. Dali a gente tem que... Por isso que é tão importante essas casas, para depois desse período de internação, a gente ter um outro lugar onde o paciente pode ficar para poder receber esse tratamento. Vereador Everson Martins, vice-presidente, secretário da Saúde do município de Capivari, gerente regional da saúde que foi, né, na Murel, já foi estudioso do assunto doença mental. Muito obrigado pela tua disponibilidade, né, de vir aqui conversar um pouco sobre um assunto tão importante. Eu fico orgulhoso dos meus vereadores sempre ter uma pauta específica e uma das pautas importantes é a saúde mental. Parabéns e continue com essa luta porque vale a pena lutar pelas pessoas. Eu agradeço o espaço. Eu sempre falo que a gente está falando aqui de saúde mental já é uma forma de prevenção, é uma forma de percepção. Às vezes quem vai nos assistir vai se identificar com algo que vai procurar uma ajuda médica. Então é sempre prazeroso estar falando de saúde mental e repito o que eu falei no meio da entrevista, se eu chegar no final do meu mandato e tiver salvo uma vida falando de saúde mental, criando políticas públicas de saúde mental, já vai ter valido a pena no meu mandato. Terá em mim um grande parceiro, com certeza, na comunicação. Assim a gente termina o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Conto com você na próxima quarta com um novo tema, um novo entrevistado aqui no nosso Linha de Fogo, na nossa UniTV. Muito obrigado.